Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje vamos dar continuidade a um assunto muito importante que temos tratado nas nossas aulas de História, que é sobre cidadania. Vamos lá? Hoje nós faremos juntos uma atividade que foi postada para você, querido estudante, na nossa plataforma smedgev.com/aluno. Por isso é importante que você esteja acessando esse portal e encontrando as suas atividades, deixando-as em dia. Vamos começar fazendo a leitura de um texto que foi postado para nós neste portal. O texto tem o título de Origem e Evolução da Cidadania, de Little Monster. Vamos lá? Leia junto comigo. A ideia de cidadania é muito antiga. Vamos marcando aqui nossa leitura. A ideia de cidadania é muito antiga. Surgiu no século 5, 6, 7, 8. Então, no século 8, esse AC vai representar antes de Cristo. Na Grécia Antiga, uma sociedade em que os homens eram considerados livres e iguais, a chamada polis grega. O poder não mais se concentrava na mão de apenas um indivíduo, como ocorria no passado. Todas as decisões que afetariam a comunidade eram discutidas, deliberadas e votadas. Nesse período, a cidadania esteve longe de ser universal. Apenas era considerado cidadão aquele que possuía riquezas materiais e propriedades de terra. Lembra que conversamos sobre isso? Que há muito tempo atrás não eram todos os seres humanos que eram considerados cidadãos. Era só aquele que tinha poder aquisitivo, né, dinheiro, riquezas e propriedades de terra. Vamos continuar nossa leitura. Na Idade Média, com o feudalismo, a cidadania encontrou obstáculos, havendo inúmeros aspectos que inviabilizavam sua existência. O poder do feudalismo era administrado pela Igreja Católica e o exercício desse poder era hierárquico e inquestionável. Sob essa estrutura, não poderia existir cidadania, pois entre os gregos a cidadania era a igualdade entre os homens e o direito de discussão e deliberação para resolver os conflitos, enquanto no feudalismo o poder era dividido de forma arbitrária e os ditos da igreja eram incontestáveis. Então nós vimos aqui uma diferença que foi se mudando com o passar do tempo, mas antigamente, né, quem tinha esse poder aqui era o poder da igreja. O que eles diziam estava dito e pronto, ponto final, acabou, ninguém poderia questionar. O período entre o século, olha aqui, o número X representa 10, tá vendo? Pauzinho 1, nós vamos diminuir do 5, então 14. O período entre o século 14 e 16, denominado Renascimento, foi a época de transição do feudalismo para o capitalismo e foi marcado pelo ressurgimento da cidadania. Olha ela aparecendo novamente. Era considerado cidadão aquele que possuía o direito sobre as questões de cidade-estado. Tal direito não abrangia a todos. A cidadania era privilégio da elite dominante. Então, mais uma vez, neste momento, neste período aqui, pessoal, a cidadania não era para todos. Tá? Por mais que ela estava voltando ali a acontecer, a ser exercida, ainda assim, ela era só para o quê? Para a elite. O que era a elite aqui? O povo também que tinha dinheiro ou que tinham cargos mais altos. Continuando, vamos aqui no segundo parágrafo desse slide.
Aristóteles definiu o cidadão como todo aquele que tem o direito e, consequentemente, o dever de formar um governo. Hoje, ser cidadão abrange muito mais que isso. Ser cidadão é ter direitos e deveres, é ser reconhecido como um membro pleno e igual da sociedade. Já a cidadania é a conquista de tais direitos e o cumprimento dos deveres. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui neste parágrafo, que é muito importante. O porquê dessa importância? Na primeira parte deste parágrafo, ele diz o que é ser cidadão. O que é ser cidadão? É ter direitos e deveres. Isso é algo que nós temos falado muito nas nossas aulas de cidadania. Todo cidadão, ele tem os seus direitos, mas ele, junto com os direitos, ele tem deveres a serem cumpridos. Já na segunda parte, já nos traz aqui o que é a cidadania, que é a conquista de tais direitos e o cumprimento de deveres. Ok? Vamos continuar nossa leitura? Vamos lá. Continuando aqui no quarto parágrafo. Terceiro parágrafo. É através da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais como o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. Então, é por meio da cidadania que eu e você podemos lutar pelos nossos direitos, certo? E, sim, fazer valer também os nossos deveres. Um fato marcante que elevou a cidadania ao que conhecemos hoje foi a Carta de Direitos da ONU, de 1948. Nela, afirma-se que todos os homens são iguais perante a lei, independentemente de raça, credo e etnia. Confere-se o direito a um salário digno, à educação, à saúde, à habitação e ao lazer. Assegura-se o direito de livre expressão, de militar em partidos políticos, sindicatos, movimentos e organizações da sociedade civil. No que diz respeito aos deveres, a Carta estabelece que caiba aos homens fazer valer os direitos para todas as pessoas, ter responsabilidade pelo grupo social, respeitar e cumprir as normas e leis elaboradas e decididas coletivamente. Bem, após fazermos essa leitura, nós vamos agora juntos resolver algumas questões. A primeira questão diz o seguinte: encontre no caça-palavras abaixo algumas das palavras que estão no quadro e que estão relacionadas à cidadania estudada nesta aula e nas aulas anteriores. Então, as palavras são, vamos ler junto comigo? Cidadão, liberdade, votar, trabalho, participar, direito, deveres, saúde, educação, lazer, respeito e cidadania. Então, veja, essas palavrinhas elas foram muito discutidas por nós nas nossas aulas sobre cidadanias. Agora, nós vamos encontrar estas palavras em um caça-palavras, ok? Então, cidadão, como que eu e você podemos ser cidadão? Você se lembra? Quando nós somos participantes, quando nós estudamos, quando nós sabemos quem é o nosso diretor, nome dos nossos professores, o que foi dado ali durante aquele dia, o que eu posso fazer para contribuir no meu bairro, na minha cidade. Então, a primeira palavra que vamos encontrar é a palavra cidadão. A segunda palavra,
liberdade. Nós estudamos que todo homem, ele tem direito à liberdade. Ele também tem direito de votar. Todos nós temos esse direito de escolher quem serão os nossos governantes, quem é que vai ter a voz ali por nós, né? E seguir alguns projetos que nós ajudamos a elaborar. O trabalho, todo ser humano tem direito a um trabalho digno e dentro deste trabalho ele terá os seus direitos trabalhistas que nós estudamos em aulas anteriores. Se você não assistiu essa aula, é importante que você assista para você compreender o significado de cada palavra dessa relacionada à cidadania. Participar. Eu só sou cidadão, eu só consigo exercer se eu participo, se eu faço algo, não é mesmo? Não basta só eu saber sobre aquilo, eu preciso participar. Eu tenho os meus deveres. Olha, essa palavrinha está muito ligada, participar e deveres. Uma maneira de participar é cumprindo os meus deveres. Eu, como cidadão, por exemplo, sei que não devo jogar lixo no chão, na rua. Existe ali um local adequado para se jogar o lixo, que é na lixeira. Quando eu estou fazendo isso, eu estou participando, eu estou exercendo a minha cidadania e estou cumprindo o meu dever como cidadão. Saúde, temos o direito à saúde. Inclusive, aqui no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, nós temos o Sistema Único de Saúde, um sistema que nos oferece atendimento médico gratuito, ou seja, nós não pagamos para ser atendido pelo médico. Nos nossos postos de saúde, no hospital. Educação. Você, estudante, tem o direito de ter a educação, de poder ser matriculado em uma escola próxima à sua casa, onde você irá aprender sobre este assunto, também, dentre outros. Lazer. Todo cidadão tem o direito ao lazer. Respeito. E neste respeito aqui nós estamos falando do respeito mútuo. Eu preciso respeitar você, você precisa me respeitar, certo? Então é um respeito mútuo. Cidadania, que é o tema principal da nossa aula. Todas as palavras estão ligadas à cidadania. Número 2. Nesse período, a cidadania esteve longe de ser universal. Apenas era considerado cidadão aquele que, pensando no texto que nós lemos, né, anteriormente de Little Monster, o que esse texto nos diz sobre a cidadania? Quando diz que ela estava longe de ser universal. Por quê? Letra A, porque possuía riquezas materiais e propriedades de terra. B, o indivíduo que exercia seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais. C, trabalhadores da zona rural. Ou D, aqueles que exerciam sua cidadania entre os homens e os direitos de discussão e deliberação para resolver conflitos. Então a pergunta é, neste período, qual período que nós lemos lá no texto, a cidadania esteve longe de ser universal. Apenas era considerado cidadão aquele que quem era o cidadão? Aquele que possuía riquezas materiais e propriedades de terra. Se ele não possuía riqueza e não tinha terra, não tinha voz. Ele não poderia participar como cidadão. Número 3. Como era a cidadania entre os gregos? Ainda com base no texto que nós lemos. Letra A. Entre os gregos, a cidadania era a igualdade entre os homens e o direito de discussão e deliberação para resolver os conflitos. B. Era o período entre o século XIV e XVI, denominado Renascimento. Foi a época de transição do feudalismo para o capitalismo e foi marcado pelo ressurgimento da cidadania. C.
Era considerado cidadão aquele que possuía o direito sobre as questões de cidade-estado? Tal direito não abrangia a todos. E D. A cidadania era privilégio da elite cidadã, como todo aquele que tem o direito e, consequentemente, o dever de formar um governo. Hoje, ser cidadão abrange muito mais que isso. A pergunta ali é: cidadania entre os gregos. Então, entre os gregos, a cidadania era considerado cidadão aquele que possuía o direito sobre as questões de cidade e estado. E tal direito também não abrangia a todos. Questão 4. Um fato marcante que elevou a cidadania ao que conhecemos hoje foi a Carta de Direitos da ONU, de 1948. O que afirma essa carta? Essa carta ela foi estudada por nós em aulas anteriores, nós detalhamos algumas partes dela, e é fundamental que você conheça essa carta, porque ela diz respeito a nós cidadãos. Ela traz conceitos importantes para nós, para chegar ao que estamos hoje nesse conceito de cidadania. Então, aqui o nosso enunciado pede para colocarmos o que afirma esta carta. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar é que nessa carta diz que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Também diz que é considerado inocente até ser declarado culpado. Ninguém pode ser preso sem que haja provas concretas sobre ele. Até que se prove o contrário, ele é inocente. E todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. O que quer dizer isso aqui? Eu posso, por exemplo, escrever o que eu quiser no Facebook. O que eu quiser, eu tenho essa liberdade. Porém, ou todavia, eu preciso o quê? Responder pelo que eu estou escrevendo. Eu tenho que assumir. Caso eu escreva algo que vai denegrir, que vai prejudicar o meu próximo, e fui eu quem escreveu, eu tenho que responder por aquilo ali. Certo? Posso escrever, mas às vezes não me convém escrever. E ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. O que é ser cidadão? Nossa questão de número 5 é ter direitos e deveres como membros de uma sociedade. 6. Quando e onde surgiu a ideia de cidadania? A ideia de cidadania é muito antiga. Surgiu no século 8 a.C., na Grécia, uma sociedade em que os homens eram considerados livres e iguais, a chamada polis grega. E por último, questão 7. Leia a tirinha e responda a questão. Nós temos aqui um cidadão, certo? Com uma placa ali, dizendo que aquele lugar é para pessoas com necessidades especiais, neste caso aqui, um cadeirante. Então, pode estacionar neste lugar uma pessoa que é cadeirante, porque ali vai ter uma acessibilidade para ele, vai ser mais fácil para que ele possa se locomover com a sua cadeira. Mas esse rapaz aqui, perceba que ele não está de cadeira de rodas. Logo em seguida, chega um cidadão que tem o direito de estar estacionado ali. Dá um puxão de orelha nele, ei! E ele responde, ei! Atenção para a aulinha de cidadania. Então, o cidadão aqui que tem o direito de ocupar aquela vaga de cadeirante, vai dar uma aula para este outro cidadão, não é mesmo? Por quê? Vamos lá, então, as nossas perguntas. Por que o homem levou um puxão de orelha e teve que assistir uma aula sobre cidadania? A. Porque ele comprou um carro e foi para a escola? B. Porque ele foi estudar sem interesse? C. Porque ele estacionou o carro no lugar que era vaga para cadeirante? Ou porque ele era amigo do cadeirante? Ele levou um puxão de orelha porque ele estacionou o carro no lugar que era vaga para cadeirante, ou seja, aquela vaga não pertencia a ele. Ele não cumpriu o seu dever como cidadão.
certo? Mas o outro, que é cadeirante, cumpriu. Ele deu um aviso para o seu colega ali, seu companheiro, e uma aula sobre cidadania. É isso aí, pessoal. Nossa aula se encerra por aqui, mas as nossas atividades estão expostas lá no nosso portal smedgv.com/aluno. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube SMedGV. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!